Muito bem, estamos voltando aqui, segunda parte com Rod Maier. Fizemos uma live inteira e não entramos no Troad ainda. Que coisa boa são essas conversas, são as histórias, as conexões. Então a turma tá voltando aqui, né? Finalizamos a outra com a música, uma versão maravilhosa. Vamos falar, sejam todos bem-vindos à segunda parte. Quem está começando agora, senta aí que tem muita coisa boa pra gente aprender, ouvir, relembrar, né? Então essa versão do Você Pode Ter, sensacional, me empolguei aqui, né? Então vocês têm a vantagem, podem inclusive estar almoçando juntos, né? Minha esposa daqui a pouco ela entra aqui e começa a colocar uns olhinhos, mas a gente é por uma boa causa, né? Então, muito bom. Lembrando para vocês, né, inclusive podcast, estou começando a compartilhar história da música cristã no Brasil. Procurem sempre aí, que vocês têm muita coisa boa. Enquanto o Rod volta aqui, hoje à tarde eu vou conversar com o Natan da Banda e Voz, né? Uma voz aí muito conhecida, né, na história da música, e vamos bater um papo hoje à tarde também, né? Então eu estou pensando aqui, assim, nossa, agora que a gente está entrando na história do Troad, que tem composições maravilhosas. Então tem sido realmente uma grande bênção e obrigado aí por estarem acompanhando. É bacana que eu já estou reconhecendo, quando o pessoal vai entrando aqui, algumas figurinhas que estão acompanhando as lives constantemente, né? Vamos lá com Rod Maier, e aí as composições, as versões no estilo mais brasileiro. Consegui trazer para mim. Voltando. Isso. Pronto. Estamos de volta. Você estava comentando aí essa versão fantástica. Você tem uma ideia de fazer, então, um trabalho nessa linha? Então, eu vou te contar uma coisa. A gente vai mudando com o tempo, com a idade. Eu sei que você está na metade ainda do caminho, bem antes de mim. Mas a gente vai apurando o gosto. Eu já fui de Led Zeppelin, já gostei de rock, The Purple. Já fui pro folk, James Taylor. Já fui pro funk, disco de Lulu Santos, aquelas pegadinhas mais pulsadas, né? Então a gente vai passando de fase, vai descobrindo coisas legais. E eu tô numa fase assim bem de coisa brasileira. Eu gosto muito, sempre fui fã, né, de João Alexandre. Vencedores era uma marca assim do que era bom nacional, né? Da boa música nacional, tantos compositores, tantos arranjos bacanas, inclusive vários estilos, né, da nossa música. E tem uma coisa que me incomoda assim já há alguns anos, depois dessa maturidade, que é, por exemplo, a gente tem o louvor da Inglaterra, a gente tem o louvor dos Estados Unidos, a gente tem o louvor do Canadá, a gente tem o louvor de alguns lugares da Europa, a gente tem louvores aqui da América Latina, eu digo marcantes, né? Sim. E uma vez eu tive contato com uma missionária americana e eu cantei uns sambinhas para ela, e sambinha meu, né? A mulher começou a chorar, falou: cadê essa música que não está tocando? Ela tinha um trabalho missionário e de hobby ela tinha uma banda de música brasileira, cantava em inglês músicas brasileiras, música qualquer, Tom Jobim, adorava música brasileira por gosto mesmo, né? Ela falou: eu nunca não vi isso, não tem, Estados Unidos está massacrado. Claro que eles são fabulosos, mas é muito do mesmo, né? Aquelas mesmas coisas. Até a bossa nova deles não tem a graça que a nossa tem, né? É verdade. Embora sejam músicos fabulosos, fantásticos, e sejam referência de muita coisa musical, som, áudio, e tudo que está ligado. Então eu fiquei com essa coisa. Eu tenho um sonho ainda, apesar de estar velhinho já, mas de ver uma música brasileira assim ser reconhecida como louvor brasileiro. O louvor que é feito do Brasil. Não o louvor que a gente canta de todo mundo. Não o louvor que é feito desses workshops da vida, essas, né, Osana Music, todos esses, né, que tem, claro, a sua característica, são muito bem-vindos, fazem coisas maravilhosas, mas eu digo uma coisa que nasça do nosso coração, né? Do coração do Brasil. Da cultura, entendi. Inclusive aqui, ó. Essa mistura. Você comentou, né? Ó,
Já estamos aqui, né? Já tem o número aqui 24, mas na verdade na live anterior, na conta do Instagram, eu desisti de entender, né? Mas enfim, ele mostrou para mim aqui 96 pessoas, tá? Na conversa anterior. Ah, Então, tem mais de então. mim. Agora já tem o número aqui, já estamos no número que o pessoal voltou. Ah, então tá bom. Pelo menos se não vieram, entrou gente que está enganada, né? Entrou enganada. Vamos ver se ficam. Brincadeira. Então, voltando lá, suas composições, e aí você tem o Trode, que traz uma. Você colocou a questão, né? Muitos vocais, a parte de metais, e as composições. Inclusive, eu coloquei, até compartilhei ontem, né, um vídeo, por exemplo, da música. E toda vez que eu escuto aquela música, a música Águas, né, que eu coloquei no feed, ela fica assim na minha mente, mas eu acordei com a música na cabeça. E, e toda essa, inclusive aquele vídeo é belíssimo ali, captou bem o momento de vocês ali. Sim, não tinha tecnologia, né? De Você, agora. Era feito meio sem a no. tecnologia de agora, isso. As músicas, né, nessa linha mais de adoração, você disse que tinha as músicas. Adoração, Você tinha as músicas para segunda-feira, que era o dos jovens, mas essa parte de condução da própria Renascer era com vocês. Como é que foi esse período? Então, foi muito legal, até porque a banda se formou meio sem querer, não foi uma coisa proposital. Eles sempre me convidavam para ir, um dia eu fui e acabei indo para um acampamento, fui cantar no acampamento deles lá. A igreja tinha um ano, um pouco menos, um pouco mais de um ano, não lembro exato. Era umas 100 pessoas, 120 pessoas, era um grupo ainda, né? E eu fui cantar no acampamento, e no acampamento eu fui bem tocado assim, porque eles eram bem malucão, né? O brother já estava começando, o brother. Mas eles tinham aquela coisa da essência de cantar com o coração, mesmo a alma, né? Botar a alma na música. É uma coisa que eu aprecio, tento entender, tento compreender como fazer isso não de um jeito lógico, mas de um jeito totalmente natural, né? De se entregar, porque quando a pessoa tem aquela coisa de ter uma voz perfeita, ou de ser um instrumentista brilhante, só o fato dele pegar no instrumento e tocar já gera aquele acesso às pessoas, né? Eu, como nunca tive nada disso, eu nunca fui nenhum arranjador brilhante, nenhum cantor, nem músico, nunca tive um destaque dessa parte. Eu sempre percebi que a força da música que eu tinha, da música que eu queria transmitir, que eu carregava, estava muito mais ligado ao quanto aquilo era verdade na minha vida, o quanto aquilo fazia parte da minha vida, o quanto eu estava cantando alguma coisa que realmente fazia sentido para mim. Então, essa coisa de colocar alma, que até os artistas seculares fazem muito bem, de colocar aquela impressão da alma deles na música, né? Que é o que faz a música ser bem absorvida, bem identificada entre as pessoas. Eu sempre quis aprender, sempre quis entender um pouco isso. Acho que de algum modo eu consegui, né? Porque o que me levou a gravar, a ter acesso a pessoas, a conhecer, a participar desses eventos, foi muito mais, e provavelmente, essa questão do jeito de fazer a música, e não propriamente a minha música, o meu som, a minha voz, que alguns gostam, outros não gostam, deve ter quem detesta, é uma coisa normal. Agora, eu realmente acredito que essa questão de ter algo diferente ali no meio daquela turma, era uma coisa que acontecia inclusive como igreja. Você tinha um cara que tinha saído das drogas, sentado de um lado de um cara que era um Mauricinho, sentado do lado de um cara que era dono, gerente, ou diretor de uma empresa, sentado do lado de uma dondoca, estava sentado do lado de uma maluquete aí, bicho grilo, com tatuagem. Então isso era um pouco o reflexo até do que a gente estava vivendo como igreja, porque a mensagem era para todos, e tinha criança, tinha adolescente, o adolescente ouvia e entendia. As crianças, para você ter uma ideia desse período, às vezes a gente descia, não tocava no palco, descia para ir fazer um showzinho, chamava de showzinho, né? Para as crianças, porque eles queriam cantar as nossas músicas. Não queriam cantar as musiquinhas lá né? Sou uma florzinha. Eles não queriam isso, eles queriam cantar as músicas que a gente cantava no culto. Então, muitas vezes desci com violão para cantar com eles lá,
engraçado como eles sabiam a música inteira, cantavam tudo. Então, era uma mensagem que atingia todos, que eu, claro, reputo isso a obra de Deus mesmo, a obra do Espírito Santo. E esse fato de reunir várias filosofias, várias tendências musicais, né, dentro de um objetivo que era passar uma mensagem. Então, isso foi o que marcou, isso foi o que deu esse sucesso, acredito, essa repercussão toda que teve, foi essa ideia de diferentes reunidos em torno de um propósito, que eu chamo de unidade. Uniformidade é quando são todos iguais, né? Mesma roupinha, mesmo jeito, mesma forma de falar, né? Que nem no exército, que nem numa ditadura qualquer. A uniformidade é isso. E ninguém buscou uniformidade. É claro que depois de um tempo, parece que a uniformidade faz algum sentido, né? Porque aquilo dá certo, então vamos fazer isso. Mas eu vejo que o jeito mais globalizado, o mais abrangente de Deus agir é exatamente na unidade. É gente diferente, cabeça diferente, desejo diferente, opinião diferente, vontade diferente, passado diferente, origens diferentes, convergirem para um propósito que é único. E eu acho que esse é o grande objetivo de igreja, de ministério, de trabalho. Infelizmente, não temos isso numa questão política ainda, né? Talvez um dia a gente alcance, até pelo trabalho de Deus, pela obra do Espírito Santo na vida da gente, talvez a gente alcance. Eu acho que é mais fruto disso. E cada um tinha liberdade, que é uma coisa que eu tenho que ressaltar. Todos tinham muita liberdade de trazer a sua vivência com Deus do jeito que quisesse. Quer dizer, como é que eu traduzo aquilo que eu estou vivendo com Deus? Então, não tinha essa coisa muito imposta. É claro que haviam preferências. As bandas de rock eram mais populares, eram as bandas mais, vamos dizer assim, mais badaladas na questão do agito, mas era impressionante uma coisa, na hora de sentar e de ouvir, de prestar atenção numa música, como aconteceu muitas vezes, eu sozinho com toda aquela parafernália, eu sozinho com o teclado, era um monte de roqueiro, cabeludo, tatuado, chorando na presença de Deus, por causa da presença de Deus. Então, não tinha a ver tanto com a atmosfera musical. Então, a gente aprendeu, a gente ganhou um respeito. Tinha aqueles caras que cantavam aquelas músicas que você nem entende o que estão falando. Às vezes vinham abraçar. Cara, eu acho que eu sou careta, cara, porque eu gosto dessas músicas aí, você canta. Tá. Eles queriam dar uma desculpa, né? Dizer, eu sou malucão mesmo, meu negócio é rock, mas, cara, quando vocês cantam, a gente percebe que tem alguma coisa que assim, é a ação de Deus através de vocês e foi a ação de Deus que gerou a música, né? Que gerou esse louvor. Não sei se O primeiro conseguiu, claro. A primeira gravação do Troad é Águas ou tem uma anterior? Não, do Troad a primeira gravação é Águas. Primeira gravação assim que a gente fez, foi para estúdio direitinho, foi Águas. Depois, a música Águas a música sua. Águas música é minha, e eu adaptei uma letra que o apóstolo Estevão escreveu. Ele fez um texto, ele tinha essas coisas, né? Fazia muito com o Simeão. Ele escrevia alguma coisa, dava para o Simeão letrava, às vezes o Simeão chegava balbuciando a música assim, o Estevão ia lá e escrevia. E para mim ele fez diferente, ele escreveu um texto falando sobre águas, um texto normal. Eu pensei algumas frases desse texto, obviamente... como ele não sabia da música, nem escutou a música, ele me passou o texto sem métrica, sem nada. Era um texto coerente, né? Dentro das coisas, dessa nomenclatura, desse discorrer sobre as águas e a comparação das águas naturais com as águas do trono de Deus. E eu pensei algumas palavras, algumas frases ali e botei na métrica, né? Coloquei dentro da métrica para poder cantar. Então eu... ajudei na letra, mas eu fiz basicamente a música, né? Quais são as suas músicas nesse disco? Você lembra as composições? Do Águas? Quase tudo. Né? Praticamente quase todas são suas. Eu tenho algumas em parceria com o Tarcísio, tenho essa em parceria com o Estevão, algumas com o Tarcísio, uma boa parte. Eu tive um bom tempo... compus com o Tarcísio
É, ali só dá coisa boa, a gente juntava, saía música boa, né? Não tinha jeito. Me fugiu aqui. Tem Águas, que era uma canção que tocou muito, mas teve uma outra canção na Ah, rádio também. não, tem uma que a gente chama de Melô da Construção, né? É, o nome da música é Só Depende de Você, mas o pessoal chama ela de Tua Casa, porque é como começa a música, né? Toquei a música errada, é Atitude, é do outro disco, peraí, eu vou na tua casa. Agora me perdi. Tua casa deves construir sobre a rocha que é Jesus. Virá o vento e a tempestade, mas nada deve destruir teu trabalho na edificação, consolidado com poder na fé. Que és de Deus e és pra Deus, amado em seu coração. Muitas vezes você vai lutar pra essa obra prosseguir, e vencer não deves desistir. Busque, clame, o que deves aprender. Uma porta só se abre se alguém bater. Entregue-se, confia em Deus, tudo isso é pra quem crê. Na verdade só depende de você. Eu fiz a introdução numa música. Essa aí, a Águas, esse disco interdisco, ele saiu vinil? Saiu vinil ainda? Saiu Ou vinil. não? Foi dos Saiu primeiros. vinil, né? Quando começou a sair a fase do... Na verdade, saiu vinil primeiro, e depois foi transformado, quando teve aquela conversão para o CD, já estava todo mundo entrando, a gente chegou a gravar CD. Essas músicas a gente escuta e eu já brinquei com alguns aqui, né? Nossa, eu sou transportado à sala de casa ouvindo a imprensa gospel, né? Inclusive eu estou tentando aqui, acho que vai dar certo, eu quero fazer uma conversa com o Duda Baguera, que era a voz daqueles anos, né? Ele trabalhava, ele ficava quase que o dia todo. Né? Eu nunca mais tinha escutado a voz dele, depois, principalmente, né, que eu saí de São Paulo e tal. Aí, esses dias, ouvindo, eu tenho uma irmã que ela congrega lá na Casa da Rocha, do Zé Bruno, e aí eu tava vendo, né, o culto deles no domingo, aí terminou o culto, entrou um clipe, assim, com a voz do Duda Baguera. Eu falei, nossa! Lembrei, até que perguntei para minha irmã, você lembra dessa voz? E ela, mais nova, não lembrava. E eu quero, porque ele também viu muita coisa naqueles anos, né? Você pode fazer um pouquinho de Águas? Então, o problema de Águas é o seguinte, como não era eu que cantava, e quase nunca sou eu que canto, eu não guardo a letra. Eu posso cantar um pedacinho, mas eu vou errar. Serve. Outra música que foi desse disco, Excelente. Excelente, verdade. É a música do Tarcísio. Quer ver? Eu fiz até uma... Quer ver? Eu fiz uma versão... meio bossa nova também. Senhor, excelente és pra mim. Senhor, meu coração te admira. Eu gosto do teu jeito de agir e do modo como tu operas em mim grandes coisas, Senhor. Senhor, tuas misericórdias são
sem fim. Senhor, teu perdão da alegria. Gosto do teu jeito de agir, pois cada dia o teu amor revela em mim nova vida, Senhor. Eu cantarei ao meu Senhor um cântico, porque Ele é bom e me tem feito bem. Eu cantarei ao meu Senhor um cântico, porque Ele é bom e me tem feito bem. Excelente tu és pra mim, Senhor. Meu coração te admira. Gosto do teu jeito de agir e do modo como tu operas em mim grandes coisas, Senhor. Gosto do teu jeito de agir e do modo como tu operas em mim grandes coisas, Senhor. Em mim grandes coisas, Senhor. Em mim grandes coisas, Senhor. Ah, excelente. Você tá duro, rapaz. Essa música virou hino, né? Porque todo lugar que você vai, algumas outras pessoas gravaram. Eu tenho uns 2 arranjos diferentes daquele que foi gravado, que a gente vai, né? Vai evoluindo. Mas esse com ideia de bossa nova eu queria fazer bem sossegadinho também, só uma percussãozinha, alguma coisa assim, de repente um baixo, um rabecão lá, só fazendo a marcação, né? Vai ficar bom. Olha o Fábio aqui. Rod chegou a fazer alguma música com Natinha? Não, Com Natinha? Não fiz. Olha só, o Natinha é um dos que eu tenho aqui, tá na minha lista. Eu quero conseguir fazer a conversa. E tem essas músicas nesse estilo, e eu me lembrei de uma aqui que era numa outra pegada, e tem a ver com agora eu entendi. Você falou que também tinham as músicas, né, para segundas-feiras e tal. Tinha uma que era, eu espero não estar errando aqui, mas eu acho que era com você. Uma música que falava: Pai da eternidade, os meus lábios te louvam, com essa overdose de amor. É do Trude. É do Trude. Quem cantava era a Ribena, né? Isso, mas você também tinha vocal nessa música, não tinha? Eu acho que eu fazia uma partezinha lá. Acho que fazia. Vamos lá, me ajuda a lembrar agora. Os vocais do Trude. Você, a Rimena, uma irmã sua também, certo? Minha irmã Rosana. Isso. Rosana. Era vocalista. Ana Raia. Ana Raia. Muitos anos também juntos. Ana Raia também começou comigo na Adonep. Eu a conheci na Adonep, né? Cantou lá e depois, antes da Renascer, quando eu vim para Renascer, ela acabou vindo cantar comigo. Ana Raia canta uma música minha, que é assim: Teu amor é infinito, tua graça sempre inunda o meu ser. És a força que percebo e sinto, que me envolve, esqueci a letra, me vê por onde for, tu estás, o teu
conselho irá me guiar. Tua voz me acalma, me cure e restaura, conduz alegremente a seguir. Vou parar, que senão a gente tem bastante coisa para contar. Rapaz, até já perguntaram aqui, a gente vai chegar lá, tá? A questão do renascer. Tem uma delas, eu não sei se era do Trude, mas uma das cantoras desse tempo faleceu, não teve? A Rimena. A Rimena que faleceu, né? Isso, infelizmente ela foi fazer uma cirurgia dessas no estômago e não sei exatamente ali, provavelmente algum erro médico, né? Uhum. E ela acabou falecendo na mesa de cirurgia ali, teve acho que uma embolia, alguma coisa, não fez aquele preparo, né? De respiratório, né? Como ela estava com peso um pouco excedido aí, ela não resistiu. Tá. Estava tentando lembrar quem era, lembro da questão. Aqui já colocaram, surge uma iniciativa no meio de tudo aquilo que a gente... eu quando vi, né, o anúncio, eu vi a primeira música, eu fiquei empolgadíssimo, que era o Renascer Praise. Sim. De repente eu estava vendo, e esse eu lembro de ter tido vinil, esse eu lembro do meu pai chegando, porque a gente pedia, né? Meu pai comprava os discos. Eu lembro do pai chegando com o disco, aquela capa, né? Alaranjada, assim, enfim. E eu lembro de chegar e eu olhava aquilo, eu já até conversei, falei nas outras lives, que eu era daqueles que gostavam de ver a ficha técnica, tirar, ler as letras, né? Eu sempre gostei disso. E de repente estava todo mundo lá. Assim, todo mundo que a gente gostava de ouvir estava reunido num único CD, num único disco, né? E essa iniciativa, e tem muita música sua, assim, você cantou no primeiro, enfim, você tem uma trajetória no Renascer Praise também. Como é que foi essa iniciativa de juntar todo mundo nessa linha de louvor? Algumas músicas que se tornaram hinos, né? Aquela Bom Estarmos Aqui virou um hino, né? As igrejas todas cantavam na hora da comunhão. Então, como é que era essa trajetória aí? Então, eu contei ontem para o nosso amigo lá, vou contar para você uma fofoca. Opa! Aconteceu o seguinte, a gente foi viajar para o Paraguai numa convenção do Morre Cerulo. Fomos para lá tocar, minha banda era a banda base, né? A gente acompanhou, na época era Pastor Estevam, ele ia ser um dos preletores lá da convenção, e levou a gente para fazer a música, uma participação. Ele ia ter dois momentos que ele ia fazer a pregação, a preleção lá, né? E fomos todos, o pessoal da banda, foi o Manga, que não era da banda, mas fazia parte lá do louvor, foi o Macuco, se eu não me engano, e também o Simeon. Para cantar, se tivesse oportunidade de cantar alguma música diferente, fomos nós, a Sônia, a Bispa Sônia, e a gente tocou, inclusive foi uma coisa engraçada, eles tinham muito aquela coisa das alavanças, né? Então eles emendavam 10 hinos, 10 corinhos, tudo junto. Quando a gente entrou, saxofone, entramos como banda mesmo, né? E fizemos aquela Move-te Espírito de Deus, que eu sou autor também, junto com a Sônia, né? Move teu Espírito, Senhor, move-te Espírito de Deus, como brisa, como bálsamo, teu fogo move nosso interior. Tem letra que eu preciso pegar para ler, né? Sou que nem o Roberto Carlos, ele canta 500 anos, mas tem que sempre acompanhar a música ali. Normal. Tem que ficar pensando na música. E aconteceu o seguinte, o negócio virou, a gente ia cantar 2 vezes, tiraram gente lá, puseram a gente para tocar em outros horários, no fim a gente acabou fazendo mais do que foi programado. E numa dessas noites a gente saiu para jantar e eu falei, poxa, Sônia, a rádio ajuda tanto a gente, a gravadora também ajuda bastante a gente, por que a gente não faz um trabalho? Porque
assim, quem mexe com rádio sabe quão difícil é bancar um horário no rádio, né? O sacrifício que se faz para manter é tudo isso, né? Produção, Sim. próprio horário, os equipamentos, isso até porque tinha assim, quase tudo era voluntário, né? Pagava, tinha os profissionais, claro, dedicados ali de tempo integral, mas grande coisa, muita parte do que era feito era tudo voluntário. E eu falei, poxa, a gente podia fazer um trabalho que envolvesse as bandas todas, que ninguém, não fosse um trabalho pessoal. Tipo, já existiam muitas músicas que a gente cantava no culto e não fazia parte desses eventos. Não eram músicas para o evento de segunda-feira, para os evangelismos, para os trabalhos externos. Eram músicas da igreja, que a gente cantava ali como comunidade. Deixa eu dar um tchau pro meu filho aqui. Tchau, meu filho. Mostra só que bonitão que é meu filho. Ó. Opa! Beleza? Beleza, Rapaz, tranquilo. meu melhor pedaço. Agora, o melhor já nasceu há poucos meses, né? Que é meu neto. Uhum. Uau! Ó, tá aqui, ó. Não sei se dá para ver ali, ó. Sim, estava vendo aqui. Então, Muito assim, bacana, família. surgiu a ideia, eu falei, ela falou, mas como é que a gente chama isso? Eu falei, vamos colocar Renascer Praise. Tava naquela época do Metal Praise, não sei o que. Tinha um monte de gente fazendo praise, não foi nenhuma ideia original, né? Mas foi uma ideia de Entendi. fazer o seguinte, é o renascer de louvor. Todo mundo conhece o renascer das bandas, todo mundo alguém já ouviu falar de algum modo das músicas, o tipo de música, o que acontece lá, mas o pessoal é só quem vai da igreja que sabe o que a gente canta. Quais são as nossas músicas lá do nosso louvor, né? O pessoal acha que a gente faz show todo culto, né? Não é assim. Aquelas músicas eram específicas para o momento. Pode até que se cantar uma coisa ou outra dentro do culto, mas nós temos uma música congregacional também que começou a ser gerada também, né? Das experiências lá a gente foi gerando. Eu fiz muita coisa para a igreja, por isso que aparece nos primeiros, tem muita música minha, ou música que eu sou parceiro, estou junto, porque eu cuidava de um culto lá de quinta-feira. Então eu tinha aquela Hum, coisa de pelo menos 2 vezes por mês trazer uma música nova, para a gente, né, repondo o repertório claro. e acrescentando e enriquecendo também, né? À medida que Deus ia fazendo as coisas, a gente escrevendo um pouquinho daquela história. Quem não lembra dessa aqui? Pra louvor de tua glória, vem Senhor, a tua história, escrever através das nossas vidas. Isso é Tarcísio, né? Só para você ver o que o cara teu querer desejamos, cumpra em nós os teus planos, vem Senhor e reina hoje aqui. Essa, Então a eu gente acho que cantava a essa história da aí. igreja mesmo, já estava vivendo algumas coisas e, claro, cada um, o Resgate fez algumas músicas, o próprio Simeon, Oficina, não lembro se tinha músicas específicas de louvor, não lembro disso agora. Mas todo mundo Oficina, oficina tinha. Daqui a pouco a pessoa escreve, mas eles tinham uma música que muita gente cantou de louvor, sim. Tinha tinha. umas Mas eu bandas, digo assim, o o eu sei Resgate qual. também tinha. Resgate, várias. Resgate fazia muita, participavam do louvor. Quem tinha muita música era Kadosh, fez muito culto. Eu fiz uma live com o Silas, eu dei tanta risada Ele dele contando das histórias. Nossa, ele é uma pessoa incrível. ele é maravilhoso como pessoa, como músico. Sempre tive muita admiração. Nós tínhamos bandas grandes lá, então assim, eu tinha o som da gente que a gente fazia, mas eu tinha uma tremenda admiração por eles, talento, né? Aqueles som sofisticado, aquela coisa de negrão mesmo, né? Bem feito. Eu gostava muito deles e era uma admiração mútua, eles também curtiam, então era uma coisa assim que era de Deus, admiração do que Deus fazia na vida de cada um. Eles cantaram no meu casamento, então tenho uma gratidão muito grande por eles. Cantaram, tocaram no meu casamento. Eu tenho, eu tinha feito eu tinha, eu não lembro o nome dessa música. É Compromisso.
Como é que é? Compromisso é sua? Não, essa é dele, é do Silas. Ah, tá, tá. Não existe nada melhor estar diante de Deus. Pode o mundo se abalar, seguro estou em ti, seguro estou em ti. Tudo foi criado por ti. Nós também para teu louvor. Quero sempre te exaltar, pois és fiel a mim, porque tu és fiel a mim. Como é estar te servindo, ter compromisso contigo, nada vai nos separar do teu amor, Jesus. Tô virando tudo samba ultimamente. Tô vendo. Como é estar te servindo e ter compromisso contigo. Nada vai nos separar do seu amor, Jesus, do teu amor, Jesus. Eu fui virando tudo. Eu tô querendo fazer uma coisinha assim, pegar algumas músicas que se adaptam e fazer um lance bem bossa nova, samba, para deixar. Não quero apagar o que foi feito, jamais. O que está registrado lá é o perfeito, né? É o perfeito. Você falou aqui, acabou de entrar, eu olhei aqui, cara, o Dani Choi. Daniel Choi, que saudade! Eu trabalhei em Vencedores, o meu primeiro emprego foi em Vencedores, lá no Brooklyn. E ele ainda tinha o estúdio Koinonia lá no andar de cima, no sobrado, né? E nossa, era uma pessoa assim que eu gostava demais. Eu comecei a trabalhar em Vencedores com 16 anos. Não vejo ele há muito tempo. Dani Choi, grande abraço. O Rod já falou de você aqui. E fico feliz de você ter entrado aqui na live. É um querido, um cara importantíssimo. É um cara dos bastidores, sabe? Não lembro dele cantando, dele fazendo, pregando, fazendo alguma coisa assim na frente das câmeras. Não lembro disso, talvez não tenha visto. Mas é um cara dos bastidores de altíssima importância, porque ele é o cara que foi atrás, descobrir os segredos do som, os esquemas, os equipamentos, os aparelhos. Então ele é um cara muito atualizado do que é bom, né? Eu lembro lá no início, está aqui o Jaziel Botelho também, quanta honra essa turma aí histórica. Eu lembro do... Esse é o nosso desenhista, é o nosso Ziraldo. Exatamente, já tinha brincado sobre isso, foi o Ziraldo da igreja, né? E eu lembro do Daniel, para a gente fechar esse parênteses aqui, eu lembro do Daniel, no meio dos anos 90, ele trabalhava e ele começou com aquela questão das esperas telefônicas. E era um negócio que estava surgindo. Daniel Choi, lembro da Vanessa Calheiro, se eu não me engano, que era da Alfa, ou da Antena 1, não lembro. Ia gravar lá no escritório, eu era moleque, eu ficava vendo aquilo, né? Eu falei assim, nossa, né? Essa questão do Clube da Voz, então realmente é alguém aí nessa área fantástico, né? Depois eu comecei a ver os vídeos. Esses caras que fazem assim o trabalho, o som, qualquer coisa que a gente faz, fica bacana. Então, assim, ele, como produtor, técnico de som, os caras de estúdio, de gravação, os arranjadores, são pessoas que merecem qualquer coisa que a gente receba, eles são participantes em igual nível. O filho voltou. Fantástico. Então vamos lá, o tempo já está...
Vai. O tempo aqui já está correndo de novo. Bora seguir aqui. Minha esposa já entrou aqui, eu já entendi o recado quando ela entrou. Então ela estava vendo aqui. Será que ele ainda está em live, amor? Estou em live aqui ainda, viu? Só deixando bem claro. Daqui a pouco eu chego para almoçar. Vamos voltar lá para aquele negócio do Renascer Praise, né? Essa ideia de louvor. Você tem participação em até qual volume do Renascer Praise? Como é que ficou? Então, eu não tenho certeza, mas acho que foi até o 3, depois pulou, acho que eu voltei com uma música ou 2 músicas no 5. Aí depois, assim, eu não sei em qual período que eles não sei se foi, eu não sei te falar, em qual deles que eles mudaram um pouco o sistema de se fazer aquele trabalho do Renascer Praise. É claro que tudo isso dava muito trabalho, juntar as pessoas, agendar horário, ter tempo, ter estúdio, ter isso, ter aquilo. Eles resolveram montar um grupo fixo e trabalhar as próprias músicas ali, ainda ocuparam uma música de um ou de outro, mas acabou virando uma banda fixa. Então, o Renascer, em vez de ser essa coinonia de vários músicos e representantes de outras bandas, passou a ser uma banda... o grupo da igreja, né? Que também foi uma estratégia bacana, até porque teve-se mais dedicação para isso, começou a melhorar. Aí começaram a fazer aquelas gravações ao vivo, que também foi muito legal com a orquestra. A primeira gravação ao vivo, a primeira produção ao vivo, se eu não estou enganado, é o 3, que é o Deus é Fiel. Sim, isso. Tem um hiato, eu não sei se é do 1 para o 2 ou se é o 2 para o 3, mas eu lembro que tem um período de tempo e aí depois, né, quase todo ano, tinha o Renascer. Essa virada de estilo, até para mapear, para eu te perguntar de algumas músicas, por isso que eu perguntei. Eu lembro, acho que a mudança mesmo é a partir do 5, ou 4 ou 5. O 4 é aquele que a capa era o teto da Renascer, né? Chegou um tempo que eu parei um pouco de acompanhar, sim. Eu não tinha mais os materiais, né? Até conheço, ouvi alguns, mas eu não... Entendi. Eu acho que a participação mesmo eu tive até o 3. Que é o Deus é Fiel. Alguma música, alguma coisa que eu fiz ali, ou alguma música que eu cantava, eles aproveitaram. Alguém, não lembro aqui, mas comentaram, até para saber se essa música é sua. Plano Melhor, você tem participação nela? Não. Não, tá. Que é uma música que estourou no... Nem o plano real, nem o plano cruzado, eu não tenho nada a ver com isso. Entendi. Tem uma música... quais são as suas músicas no Renascer 1? Você lembra? Você agora tá... Eu com essa memória que eu tenho... Eu lembro de algumas. Aquela... Bom estar... Essa música é sua? Eu participei, né? Podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso. Tempo para louvarmos a Deus. Só amor, só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, só amor, só Espírito. Deus, venha nos abençoar, que essa união nunca volte para nós. Nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Essa música... Eu sei que estás comigo, ainda que meus pés não te alcancem. Eu sei que estás Senhor Deus, ainda que meus sentimentos gritem não, sei que estás comigo, mesmo quando sou sem teu nome, esqueci abandonado,
Então resgata-me, amor, um novo canto. Essa é a letra. Ao Deus santo, que vencer. O Cordeiro. Hoje vence através de mim. Meu Deus é poderoso. Eu sei que estás comigo, Senhor. Eu sei que estás comigo, Senhor. O vocal feminino era de quem? Ah, tinha. Era o pessoal das bandas também. Era Não, bem não, não, dessa música. A que faz o solo nessa música, você lembra? Acho que é a Rimena. Era Rimena, né? Porque eu não, enfim, tem essa música, tinha não, né? Tem uma que eu achava fantástico, que era o encontro, era aquela Se Não For o Senhor, que era o encontro do Zé Bruno, do Manga e do Simeon. Os três cantando a mesma música, a gente ficava impressionado com aquela música. Se Não For o Senhor é Tarcísio Barbosa. Essa música é dele. Nossa, realmente eu vou dar uma olhada. Você me despertou agora o nome. Ele tem muita música. O Tarcísio é tipo um César Augusto, sabe aquele? Sim. Augusto, o compositor. Ele é um cara meio assim, ele tem muito ritmo, muito sucesso. E é muito fácil pegar as músicas dele, trabalhar e de repente há muita coisa, porque a música tem muito sentido, né? A Lu Brito diz que é a Fati, não é a Fati? A questão da música. A Fati. Isso mesmo. Fati. Isso, a gente chamava. Que é a voz bonita. Putz, canta muito. É a Fati, é verdade. Desculpe aí. Tem uma música nesse disco, se eu não me engano é nesse disco, aquela Estamos aqui nesse lugar, por isso te rendemos, Senhor, só para te adorar. Essa música é sua? Não, essa música é do Kadoshi, se eu não me engano, do Silas. Mas essa música está no Renascer Praise 1, não tá? Todo o joelho, toda a língua, confessa. Não tá? Sim. E mas é Kadoshi. Essa eu lembro. Essa é do Kadoshi. A música do Renascer Praise 1. Isso. Esse lugar, o Senhor, só pra te adorar, pois tu tens abalado nossas vidas. Por isso, Senhor, te rendemos glórias a ti, Senhor. Todo domínio, toda honra, toda força e poder pertencem a ti, Jesus. Kadosh. Isso aí. E a última, olha só, vou falar algo que vai parecer bem de velho, né? Mas eu lembro que no lado B, a última música era uma música que cantava todo mundo, assim, era uma música, a música que encerrava agora, gente. Me ajudem aí a lembrar, ela estava na ponta da Digno de Louvor. Aqui, ó, Cláudio aqui, lembrou. Kadoshi também? De louvor é o Senhor dos exércitos. De louvor é o Senhor dos exércitos. Adorando, vamos ao Senhor. Adorando, vamos ao Senhor. Kadosh. Uau, que resgate. Me ajuda a lembrar aí, o Fábio estava aqui comentando que ele se emociona, eu também. A Jerusa participa porque o Maurílio Santos eu sei que participou de Renascer Praise. A Jerusa participa desse primeiro, do Renascer Praise 1, não, né? Não. Eu não lembro de participação. Na verdade, ela era bastante ligada ao Banda Rara. O que eles participavam muito, e desde o começo também é uma coisa que eu não lembro se ajudei, mas fazia questão que eles sempre estivessem juntos,
porque eu frequentava bastante também lá o trabalho Pedra de Viva. sexta-feira era um Pedra Viva. Desde antes lá da Domingos de Moraes, quando era na Vila Mariana, lá embaixo. Eu já conhecia eles de muito tempo, comprei muito instrumento com o Gesiel, com o Gerubal, que é o irmão mais velho lá, e com Natinha também. Já éramos amigos antes dessa questão da igreja, né, da Renascer. E depois, aquela coisa de aparecer a rádio, tudo, a gente foi trazendo todo mundo, né? Uhum. Então mas eu não lembro, se tiver, me perdoe. Tá o esposo da Jerusa tá aí, Isso. pode me ajudar a colocar, mas eu acho que ela não participou. Não participa. O Maurílio entra a partir do Renascer 5, o Cláudio está aqui dizendo, né? É porque, de fato, no Renascer Praise, nesses primeiros, tinha aquela coisa do pessoal das bandas, né? Então, a banda Rara é uma banda importante também nessa conjuntura. E aí, vocês gravaram o disco estoura. Como é que foi aí, assim, essa sensação de ver a ideia se concretizar e dar certo? Então, foi meio que impressionante. Na verdade, você fala do Disco Águas, né? Tá falando disso. Tô falando agora, não, do Renascer Praise 1, que você falou que teve a ideia no evento. Foi uma coisa de alegria muito grande, porque, primeiro, todo o pessoal da igreja queriam essas músicas que se cantava no culto para ouvir em casa, cantar em casa. E eu acho que, de algum modo, acabou até surpreendendo, porque, assim, é o que você falou. A gente acabou vendo todo mundo que a gente gostava de ouvir cantando junto. Aquela coisa da comunhão mesmo. As participações eram meio que aleatória. Canta você aqui, agora vai você. Nessa música canta... Não tinha uma coisa assim muito projetada. É a turminha daqui. Eles misturavam tudo mesmo. Agora, eu acho que deve ter surpreendido na questão de que a própria igreja já abraçou o projeto... porque eram as músicas que a gente cantava e todo mundo queria ter, né? Até para guardar, para ter lá uma recordação, fazer o louvor em casa. Então, já saiu com uma boa parte de sucesso, entre aspas, assim, garantido. Mas isso abrangeu o que era gostoso. A gente ia nos lugares assim, cantar. Então, o pessoal lá que preparava uma música antes de a gente entrar, né? Preparava uma música ou do Troad ou do Renascer Praise e cantava a música para a gente ver, né? E o que foi muito bonito é o seguinte: isso não virou uma música só de ouvir, começou a virar uma música de ser cantada nas igrejas, né? Muita gente começou a pegar aquela música que fala o que está acontecendo, né? O que identifica a gente quer cantar, não importa muito depois, né? Foi bem legal. Bem Aqui legal. comentaram inclusive que no Praise 2 tem talvez tenha mais músicas suas ainda. Você lembra das suas composições que estão ali no Renascer Praise 2? O 2 é o Promessa, não é? Eu lembro que é a capa verde. Para te falar, se eu soubesse, eu tinha estudado a minha história para poder te falar um pouco. Essa coisa da sequência das músicas, assim, são coisas que a gente fazia, ia cuidar da banda, então não tinha aquela coisa. Nós nunca tivemos nessa época um evento para fazer. Vamos fazer um show do Renascer Praise. A gente não tinha isso, entendeu? A gente fez o disco porque a gente já cantava as músicas, né? Elas já eram cantadas. De vez em quando, num culto ou outro, juntava a turma lá para fazer uma música que ficou legal, né? Olha, alguém está falando aqui que é verde. Outra música minha. É a capa. Move teu espírito, Senhor. Move-te, Espírito de Deus. Sabia também. Como brisa, como bálsamo, com teu fogo marca o nosso interior. Buscar-me-eis, essa música é minha. Isso, essa era a música que eu estava tentando lembrar aqui do Renascer. É do 1 essa música. Faz ela um pouquinho. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis. Alcançado, cheio de energia, de todo tempo, de noite ou de dia. Ouça a voz daquele que cuida do ser.
para todos o fraco ao mais forte, em toda a terra, do sul até o norte, venham renovar o que amei. Faz tempo. Buscar-me e me acharei, quando me buscares de todo o coração. Buscar-me e me acharei. Não sei nem como tá saindo o som aí, né? A gente o povo tá gostando aqui. Eu digo e brinco assim, gente, não é uma live de cantoria, né? Mas esse resgate, relembrar, viajar no tempo é um negócio assim emocionante. Tô olhando aqui o tempo, né? Então, para não encerrar assim, eu quero primeiro aqui agradecer, né, a você. Mais uma que era para ser 1 hora e virou 2 horas, né? E agradecer do fundo do coração. Imagina, olha, que viagem. Essas coisas, né, de saber como é que surgiu a ideia do Renascer, por exemplo, e você contou as músicas, o Troade, são histórias fantásticas. O pessoal que está entrando aqui pelo perfil do Rod Mayer, se inscrevam aí no História da Música Cristã no Brasil. Com esse nome você... Me adiciona. Exatamente. Também. Eu tenho pouquinha gente no Instagram, eu tenho pouca gente, tenho mais no Face, né? Quem no quiser, Face, eu deixo no... Justamente, eu deixo no Face, né? Porque tem um alcance maior muitas vezes. E agradecendo, né? Assim, pela conversa, pela história, canções que marcaram e marcam ainda. Tem aqui o pessoal falando da Avanço. Já pediram tanto que a gente vai fazer o seguinte: vamos encerrar. Hoje de tarde eu tenho o Natan, da Banda e Voz, para conversar. E agradeço aí para todo mundo, quem puder, né, tá assistindo a parte do Natan. Vamos ouvir as histórias do Natan hoje. Com certeza, com certeza. E vamos encerrar então ouvindo aí Avanço. Você toca e até cair aí. Acho que da gente tem 2 minutos, 3 minutos. Enfim, ela vai encerrar com você tocando. Não, acho que aqui não vai dar. Como é que é? Que o alheio mais detesta na igreja, o avanço, o nosso avanço, pois sempre tem que ceder seu espaço. Descanso, ele não tem descanso, por isso não se detenha, caminhe firme, tenha fé que Deus conduz por essa jornada e nunca vai deixar você sobrar. Que Deus sempre espera da igreja, progresso, nosso progresso, crescei-nos, multiplicai-nos, sucesso, esse é o nosso sucesso. Por isso não se acanhe, fale de Jesus e noite e dia. Foi ele quem te pôs por cabeça, não deixe de vencer, não deixe de lutar. Com ele nosso inimigo está vencido, mas a gente vai ter que lutar. Com ele nosso bom lugar está garantido, mas a gente vai ter que conquistar. Com ele nosso inimigo está vencido, mas a gente vai ter que lutar. Com ele nosso bom lugar está garantido, mas a gente vai ter que conquistar. Com ele nosso inimigo está vencido, mas a gente vai ter que lutar. Com ele nosso bom lugar está garantido, mas a gente vai ter que conquistar. Que o alheio mais detesta na igreja, avanço, é nosso avanço, pois sempre tem que ceder seu espaço. Descanso, ele não tem descanso, por isso não se detenha, caminhe firme, tenha fé que Deus te conduz por essa jornada e nunca vai deixar você sobrar. E Deus sempre espera da igreja. Tô deixando a música para dar